Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Lexio Divina. E hoje vamos falar do batismo, sim. O batismo, que é um sacramento tão importante. O primeiro sacramento da iniciação cristã, sim. Porque os sacramentos da iniciação cristã são o batismo, a Eucaristia e depois o crisma. Sim, é desejo da Igreja que todos tenham esses três sacramentos no mínimo, para que assim possam ser iniciados na fé, através do nascimento da vida para a Igreja, sendo alimentado por Cristo na fé e pela Eucaristia, onde o próprio Cristo se dá como alimento, e no crisma, onde você confirma a sua fé de uma forma madura, pois geralmente se é batizado quando criança. Então, quando você faz o crisma, você confirma a fé que você recebeu. Mas para darmos início, então, a esta nossa reflexão, a esta nossa Lexio Divina, façamos a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos fazer a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18 a 21. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida pelo Espírito. Foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, nesse texto, então Pedro vai começar a mostrar que, mediante a morte de Jesus que morreu por nossos pecados, ele quer nos tornar o quê? Pessoas justas, pessoas puras, para nos conduzir a Deus. É o que está aqui escrito no versículo 18, vamos repetir? De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Portanto, a morte de Jesus, ela quer nos conduzir à vida em Deus. Sim, pois é pela morte de Jesus que nós somos novamente ligados a Deus. É Jesus, pela sua morte, que abre as portas do céu para todos nós. E continuando. E ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu a vida pelo Espírito.
pois ele morreu verdadeiramente na cruz. Na cruz, Jesus foi esvaziado de sua humanidade e de sua divindade. Quem restabelece a vida em Jesus é Deus Pai, que pelo Espírito Santo retoma a vida do seu Filho, que morreu na cruz, mostrando que na cruz morre com Jesus os nossos pecados. Pois o que colocou Jesus na cruz foram os pecados dos homens que ali estavam. E os pecados dos homens que ali estavam também são nossos pecados. Vaidade, orgulho, egoísmo, intolerância, inveja, ciúme. Inúmeros pecados estavam ali presentes. Os homens daquele tempo, claro que foram aqueles que pecaram, mas os mesmos pecados daqueles homens são nossos. Nós carregamos também. Pode ser que vivamos de uma outra forma, mas esses pecados continuam em nós. Por isso Jesus morreu por causa de nossos pecados. Os pecados daqueles homens são os mesmos pecados que permanecem em nós. Então, após o Espírito Santo reavivar a Jesus, foi então, como está no versículo 19, foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Lembremos como nós rezamos na nossa profissão de fé. Ele desceu à mansão dos mortos. Para quê? Para resgatar a vida daqueles que tinham se perdido antes dele. E aqui, o Pedro fala especialmente das pessoas que foram rebeldes outrora nos tempos de Noé. Pois, vai se dizer que na época de Noé, Deus viu que o mundo estava em corrupção, mas tinha um homem justo, que era Noé. E por isso decidiu salvá-lo. E através de Noé, ele manda então construir a arca para restabelecer a humanidade na linhagem de Noé. Um homem justo, uma linhagem justa, uma linhagem verdadeira, uma linhagem reta. E assim vai dizer que Deus demorava para castigar o mundo, porque entre Adão e Eva e Noé há muito tempo. Então, Deus demorou esse tempo todo para castigar a humanidade, para dar fim àquela humanidade corrompida, aquela humanidade pecaminosa. Por isso, enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água, pois foi Noé, sua mulher, sua esposa, seus filhos e suas noras, ou seja, namoradas, noivas, esposas dos filhos. E fora os animais, que ali foram salvos. E aí então essas pessoas foram salvas por meio da água. Bem, então aqui está a história na qual ele mostra que em Jesus ele salva nós todos. Ele salva o justo, Jesus que é justo, ele salva nós que somos injustos. Ele dá sua vida para nos resgatar. E ele vai falar então da vida que é salva através da água, através da arca, onde
é salvo a família de Noé. E diz ainda que aquela água representava o batismo, porque aquelas águas lavaram a humanidade. Acabaram com o homem velho para fazer nascer o homem novo através de Noé. Através de Noé e de sua linhagem. E aqui, Pedro vai chamar a atenção do seguinte, versículo 21. Aquela água representava o batismo, pois nosso batismo quer dizer mergulho, mergulho na água. Nessa água em que somos mergulhados. A água representava o batismo que agora salva vocês. Sim, porque nos salva as águas que nos são, quando nós somos banhados, nos salva porque ela nos lava de nossa culpa, lava do nosso pecado original. Lembrando que pecado original, muita gente fala assim, mas criança não peca, criança não tem maldade. Há até o que se discutir aqui. Mas o pecado original não é um pecado pessoal. Que aquela criança, outra, eu, você, tenhamos feito. Não. O pecado original é um pecado herdado. Herdado dos nossos primeiros pais. Daqueles homens que não aceitaram a Deus em suas vidas. Por isso, as águas do batismo nos lavam desse pecado, fazendo com que nós sejamos voltados para Deus. Porque é isso que percebemos muitas vezes em que pessoas que são batizadas e as que não são batizadas. Uma pessoa batizada pode até deixar de ser católica, mas nunca vai deixar a Deus. Tá bom? Presta atenção nisso. Então ele diz que o batismo que agora salva vocês não se trata de uma limpeza da sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência de Deus mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Porque o que nos comunica uma nova vida é a ressurreição de Jesus. É a ressurreição do homem novo. E nós temos que ser santos como Jesus é santo. Nós temos que nascer nele, morrer com ele na cruz. Morrer com ele na cruz quer dizer morrer os nossos pecados na cruz, sermos crucificados com ele por isso que nós celebramos na Semana Santa a crucificação de Jesus, onde morrem os nossos pecados com ele na cruz e ressuscitamos com ele para uma vida nova. Mas lembrando que é um compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, onde vamos viver aquilo que nos foi dado em Cristo, a salvação. Vivendo tudo aquilo que Jesus viveu, é um compromisso. E claro que a gente fala, mas a criança era batizada, em tenridade. Por isso, na igreja confia aos pais, aos padrinhos, a educação dessa criança. Por isso que a igreja começou a batizar crianças. Antes só batizava os adultos. Depois começou a crescer a fé, a religião. Então começou-se a batizar a criança, porque se confiava à criança a educação da fé pelos pais e pelos padrinhos. Veja a importância do padrinho. Porque pela educação vai se dando consciência do compromisso com Deus através da fé.
da fé em Jesus Cristo. Então, nós nascemos para Deus pelas águas do batismo. Porque quem nos vem pela água, pois a água é um sinal, é a graça do batismo, é a graça do Espírito Santo. Para nós é comunicado o Espírito Santo pelas águas do batismo. Por essas águas, nós nascemos para uma vida em Deus. Sim, pelas águas do batismo, nós nascemos para o céu. Pelas águas do batismo, nós nascemos para uma vida eterna. Pois pelo batismo nos é comunicada a graça de Deus. Por então aqui eu deixo para vocês essa mensagem. O batismo, sacramento tão importante para nós. Para nós católicos que nascemos na fé em Jesus Cristo. Nascemos para uma vida nova. É difícil vivê-lo? Certamente. Mas se não fosse, todo mundo seria católico, não é verdade? Mas você, que é batizado, é especial. Você pode viver essa vida, pois o batismo faz parte do chamado de Deus à santidade. Quando nós somos batizados, somos chamados a sermos santos. O problema é que nós temos que acreditar que nós somos capazes de alcançar essa santidade na fé em Jesus Cristo. Pois sem a graça de Deus, ninguém se santifica. Só a graça de Deus nos dá tamanha dignidade. É Ele que nos chama em Jesus Cristo a participarmos da sua vida. Vida que Ele preparou para nós desde a criação do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.